A boca do justo é fonte de vida. Foi isso que nós lemos quinta-feira. Eu estou perdida no tempo. Alguém achou aí? É 10:11. Eu achei. A boca do justo é fonte de vida. Quem esteve aqui quinta-feira, me ouviu falar a respeito do que nós devemos falar. De que a língua tem poder. A nossa língua, ela tem o poder da vida e tem o poder da morte. Nós falamos aqui também que a boca do justo precisa ser uma fonte de vida. Mas não somente de vida, ela precisa também ser uma fonte de gratidão ao Senhor. E ela também precisa ser uma fonte de fé. A nossa boca precisa falar de vida, de fé e de gratidão. E muitas vezes nós temos emprestado a nossa língua para falar tantas coisas que não devemos falar. Nós falamos coisas que não devemos. E a palavra de Deus diz que nós daremos conta de cada palavra que nós falamos. É tão sério o falar. Eu disse aqui na quinta-feira que se nós tivéssemos a consciência da seriedade do que é o falar, a gente falava menos. Porque a Bíblia diz que nós daremos conta de cada palavra que saiu da nossa boca. A Bíblia também diz que a língua, ela é um pequeno membro capaz de lançar o corpo todo no inferno. A boca da gente pode trazer vida para as pessoas. Aquilo que a gente fala para outros pode trazer esperança, vida para elas. Mas muita coisa que a gente fala, a gente pode matar pessoas com a nossa palavra, com a nossa boca. Quantas vezes eu ouço pessoas dizendo para mim: pastora, quando eu era criança, eu ouvi do meu pai que eu não ia ser nada, não ia ser ninguém, que eu não ia prestar na vida, eu nunca consegui fazer nada. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo isso? Por quê? Porque ouviram, deixaram que aquilo entrasse dentro do coração e tomaram posse dessas palavras. E hoje eu queria dar continuidade àquilo que nós falamos na quinta-feira, que esse é um assunto que é inesgotável. Nós lemos que a boca do justo é fonte de vida, mas a boca do ímpio abriga violência. Muitas vezes, queridos, nós temos dentro de nós palavras que podem mudar a vida de outras pessoas e nós não falamos. Quantas vezes a gente prefere falar mal das pessoas? Ou talvez, a minha irmã estava me contando uma história, que uma das meninas que ela conhece, o pai fez uma festa de 15 anos. E a festa era um bolinho assim que a comunidade, a igreja toda reuniu, fez um bolinho para ela. Uma costureira lá da igreja deu um vestidinho para ela, fez um vestido longo. E ela disse que estava numa alegria naquela festa. Uma festa simples, mais simples, ela estava numa alegria. Aí chega alguém e fala assim: mas essa festa é festa de 15 anos? Ao invés de falar para a pessoa: puxa, que legal, que gostoso, que bom que você me convidou, que bom que eu vim na sua festa, que bom que... Qualquer coisa. Você já foi num velório? Eu sou a rainha dos gafes. A pessoa que vos fala é a rainha dos gafes, com a língua. Mas Deus tem me dado controle. Eu tenho falado sobre isso porque primeiro Deus tem tratado comigo. Você vai num velório e você dá um abraço lá na pessoa. Eu escutei, ninguém me contou. Estava num velório, uma moça de 24 anos tinha morrido. A mãe de um lado, o marido do outro. O viúvo todo triste pela perda da sua esposa. A mãe triste com a perda da filha. Chega um pastor e vai pregar. Aí ele disse assim:
Deus sabe o que faz, meu filho. Logo, logo você casa de novo. A mãe da pessoa lá do lado, ouvindo uma conversa dessa, eu fiquei escandalizada, todo mundo ficou com a boca aberta, e ele perdeu de apanhar, porque numa dessa a mãe se levanta, né? Já está arrumando mulher para o meu genro, que nem enterrou. Então, às vezes a gente fala coisas que não deveria falar, quando a nossa boca deveria ser um instrumento de Deus para curar a vida das pessoas. Algumas pessoas têm o hábito de dizer assim: é que eu sou sincera. Não, você não é sincera, você é mal educado. Porque tem coisas que não precisa ser dita. Se a pessoa te perguntar para mim, gostou da minha roupa, e ela não gostar, ela pode dizer para mim de alguma forma muito sutil: olha, talvez se você colocasse um vestido mais curto, com esse sapato, ou talvez se você colocasse... Tem jeitos de falar. Não precisa falar para você: nossa, está horrível. A pessoa pintou o cabelo e ficou com cor de salsicha o cabelo dela. Não está bonita? Não está, mas ela gostou. Aí você vai lá e mata a pessoa com a palavra: teu cabelo está horroroso. Para quê? Se nós podemos ser fonte de vida na vida das pessoas. Quando nós olhamos para Atos capítulo 3, é a história, acho que depois do Pentecoste, depois da descida do Espírito Santo, depois de Pedro ter pregado para 3.000 pessoas, acho que foi o milagre talvez mais evidente de Pedro, quando ele chega na porta formosa do templo, e tem lá um aleijado, a Bíblia diz que de nascença, ele nasceu aleijado. E Pedro e João estão chegando para orar no culto da tarde. E quem está chegando lá? O rapaz, junto. Rapaz, opa, olha minha ofertinha. Olha, vou ganhar uma oferta agora. E ele estica a mão e fala: me dá aí uma oferta, uma esmola. E Pedro e João olham para ele. E Pedro, ousado do jeito que era, disse para ele: amigo, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E a palavra de Deus diz que naquele momento o homem se levantou, andou, foi para o templo para glorificar a Deus. Eu quero chamar a sua atenção para esse momento da vida de Pedro. Pedro não fez uma oração. Ele não invocou Deus poderoso, não. Ele simplesmente liberou aquilo que estava dentro dele. Liberou a palavra. A palavra de Deus diz, Jesus Cristo falou quando ele foi assunto aos céus, quando ele subiu aos céus, ele disse: eu estou indo, mas eu vou deixar para vocês o Consolador. E eu quero dizer uma coisa para vocês: vocês receberão poder para fazer o cego enxergar, para fazer o morto levantar, para fazer o aleijado andar. É assim que a palavra de Deus diz. E ele diz isso, não foi somente para aqueles discípulos, porque na oração de Jesus, em João 17, ele fala: eu não oro somente por esses que me deste, mas por aqueles que virão a crer em mim. Ele estava falando de mim e de você. Deus deu autoridade na minha e na sua boca, queridos. Nós às vezes usamos a nossa boca para fazer tanta coisa errada, falar tanta coisa dos outros, falar da vida alheia, falar de palavras que matam pessoas, quando nós poderíamos estar liberando poder na nossa boca, porque o Senhor disse que o poder estava dentro de nós. O poder foi recebido, o poder do Espírito Santo. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dar um glória a Deus aí onde você está sentadinho, adorando ao Senhor, enquanto a gente não perde tempo, enquanto procura na Bíblia, a gente glorifica a Deus. Achou? Efésios,
capítulo 1, versículo 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou como? Com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós já temos tudo que nós precisamos. O Senhor já nos capacitou. Ele já nos deu todo o poder que nós precisamos. A palavra diz que Ele derramaria sobre nós do seu Espírito. E quando eu ouvi e criei no Evangelho que me salvou, eu recebi desse mesmo Espírito. Nós temos nos perguntado, por que nós não temos mais visto milagres? Por que nós não temos mais visto as coisas acontecerem como acontecia no passado? O que acontece, querido, comigo e com você, é que nós perdemos a ousadia. Nós perdemos a coragem de olhar para o doente e dizer: seja curado. Nós nos escondemos atrás daquele negocinho assim: vou orar. Vai que não é a vontade de Deus. A gente diz que a nossa fé a gente se esconde atrás disso, a nossa falta de fé e de coragem de dizer para o doente: seja curado em nome de Jesus. O irmão Neguinho, eu vou chamar, carinhosamente, meu irmão Neguinho. O irmão chegou aqui quinta-feira dizendo: eu saí de casa morrendo de dor na minha cervical, estava muito dolorido, pensei até não vir na igreja, mas daí eu pensei: eu vou. E quando ele saiu daqui, ele saiu assim, ó, balançando a cabeça, porque ele estava curado. Por quê, querido? Porque ele tomou uma atitude de levantar-se do lugar dele e vir para a igreja buscar ao Senhor. E muitas vezes nós ficamos naquela assim: eu não vou orar porque eu tenho medo, eu não vou orar porque vai que não acontece, eu não vou orar. Pedro não orou. Pedro não fez uma oração. Sabe por quê, querido? A gente tem que aprender a levar uma vida diária com o Senhor. Nós não vamos orar pelo evento, nós oramos para ter um relacionamento com Deus, porque o poder de Deus já está dentro de mim e de você. Ele já nos capacitou com todas as coisas que nós precisávamos. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais já foram entregues a nós, está dentro de nós. Agora nós precisamos da coragem de dizer: seja curado, levanta e anda. Mas às vezes nós somos tímidos. Sabe, o conselho de Paulo a Timóteo, seu filho na fé, ele diz: ei, Timóteo, não deixa apagar a chama, não deixa que o medo tome conta de você. Seja ousado na fé. E sabe, queridos, a gente às vezes fica preso, não faz nada, não rompe na vida, não vai para frente, não alcança nada, não chega a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque a gente simplesmente não tem coragem. Aí a gente se esconde e diz: ah, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente faça aquilo que a palavra já disse que nós deveríamos fazer. A vontade de Deus é que você tome posse das coisas que estão nas regiões celestiais. Que você saia do marasmo espiritual. De que você não viva desculpando, trazendo desculpa para a sua vida, dizendo: ah, não sei se é isso que Deus quer. Não, o que Deus quer é fazer. E Ele precisa de homens e de mulheres cheios de Deus, cheios de coragem. Que diga: levanta e anda em nome de Jesus. Nós vamos ficando acostumados com esse evangelho. Com esse evangelho que nada acontece. A vida vai passando, queridos. E ao invés de crescermos, nós vamos ficando intimidados. A autoridade já foi me dada. Marcos capítulo 16.
os últimos versículos, ele diz: eu estou indo embora, mas eu estou deixando a autoridade com você. A autoridade é minha. E eu quero contar uma coisa para você. A autoridade, sabe aonde está? No nome. O nome. É o nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós declaramos que o diabo tem que sair da nossa vida. É no nome de Jesus que nós declaramos que a doença tem que ir embora. Ela não se submete a mim ou a você, mas ela se submete ao nome de Jesus. O nome é que tem poder. Quando você diz em nome de Jesus, quando você declara em nome de Jesus, tem que ir embora, tem que ir embora, tem que ir embora. Ah, mas e se a pessoa tinha que morrer desse jeito? Vai morrer de outro jeito, mas dessa doença não vai. Em nome de Jesus. Todos nós vamos morrer. Não tem jeito. Mas a gente precisa se apropriar da palavra. O problema é que nós lemos a palavra, nós ouvimos culto, a gente vem culto após culto, escuta uma pregação poderosa, mas segunda-feira a gente já esqueceu de tudo que foi dito na igreja. O poder já foi liberado. A gente vive uma vida sem vitória. De luta em luta. A Bíblia diz que é de glória em glória, mas tem crente que vive de luta em luta. De luta em luta, derrota em derrota, de luta em luta, derrota em derrota. Mas a palavra de Deus diz o que para mim e para você? Que nós vivemos de glória em glória, de vitória em vitória. Mas nós estamos vivendo de luta em luta, de problema em problema. Chegou a hora da gente tomar uma atitude na nossa vida, de dizer: não, eu vou viver a palavra. O que é que a palavra diz sobre esse problema que eu estou enfrentando? Ah, eu estou com uma doença, eu estou com um problema no meu corpo. O que é que a palavra diz sobre... o Salmo 107 diz: a tua palavra me traz cura. É isso que eu vou declarar. Ah, mas o médico disse que está morrendo. O médico pode ter dito o que ele quiser dizer. Eu creio o que a palavra me diz. Jesus Cristo levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras eu fui sarado. É isso que eu vou declarar. A gente declara problema, a gente declara tanta coisa, a gente declara até imposto de renda, a gente declara tudo que não presta. Na hora de declarar a palavra, nós somos tímidos. Eu não sei se você já experimentou fazer isso, mas eu já fiz algumas vezes. Dia que eu acordo assim, possuída pelo Espírito Santo de Deus, porque não tem nada mais que me possua além dele, viu, queridos? Eu levanto da minha cama e eu já falo para o capeta: opa, eu acordei. E aonde você estiver alojado aqui, você vai sair. Você não vem não. Você não vem não, porque comigo ninguém pode. Maior é o que está em mim. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é meu cuidador. O Senhor anda comigo. De manhã, quando eu me levanto, Ele está comigo. Que a quem eu vou temer? A quem eu temerei? A quem eu vou temer? Se o Senhor está comigo. Aí vem a primeira luta. Aí você fala: não dá para mim. Não é páreo para mim. Ei, querido, deixa eu contar uma coisa para você. Não é mesmo. Para você não é páreo mesmo. Mas não é para você, é o nome. É o nome de Jesus é que pode todas as coisas. A palavra de Deus diz que pelo nome de Jesus Cristo nós já vencemos. Nós já vencemos, não é que nós vamos ganhar uma vitória. Nós já vencemos. Aí, o diabo fala para você assim: está ruim. Romanos 10, capítulo 8, diz assim, ó: mas que ela diz: a palavra está perto de você, está
em sua boca e em seu coração. Isso é a palavra da fé que estamos proclamando. Ei, querido, o que você acorda falando? O que você acorda falando? E hoje em dia vou ter que matar não sei quantos leões. Ou talvez você levante de si. Hoje deu ruim. Olha o que diz a palavra. A palavra está perto de você. Está na sua boca. Está no seu coração. Isso é a palavra que proclamamos. O que você está proclamando? O que você está proclamando? Dia após dia. Perguntam para você, como é que você está? Empurrando com a barriga. Então diminua essa barriga. Faça o favor de diminuir a barriga e fazer outra coisa. Não é com a barriga que a gente vai empurrar problema. A gente empurra o problema com a palavra. É falando a palavra, dizendo, você está fora da minha vida. Problema, você não me pertence. Não é o seu lugar. Você vai procurar outro lugar. Porque no meu lugar, na minha vida, o que está é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Confessar a palavra. Esse versículo continua, Gu, por favor. Ele diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor, crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Eu falei isso aqui quinta-feira, mas vale a pena repetir. Para que você seja salvo, você precisa fazer o quê? Confessar. Confessar com a sua boca. Você precisa abrir a boca e falar. E ele diz, a palavra já está em você, está perto de você, está em você, está na sua boca. E essa salvação que está falando ali, de você confessar Jesus Cristo como Senhor, é verdade. Mas ela vai além disso. Ela vai de você confessar a verdade. O que é que está te aprisionando? Qual é o teu problema? Qual é a situação que você está vivendo e que está ruim? Começa a confessar a verdade da palavra de Deus. Quando Pedro diz para o aleijado, você queria dinheiro. Dinheiro eu não tenho. Mas o que eu tenho, eu te dou. Eu quero perguntar para você, o que que você tem? O que que você tem? Porque você vai dizer para mim o que você tem com aquilo que você tem falado no seu dia a dia. Tem pessoas, irmãos, que quando chega perto de você, não tem uma palavra de bênção. Ele não tem um testemunho. Ele não tem uma história para contar de coisas boas do céu. Mas se você lançar um assunto da vida alheia, é gostoso falar mal dos outros. Provérbios fala que algumas pessoas se enchem o estômago do falar da vida alheia, que é alimento para ela. Mas isso não leva você a lugar nenhum. O que vai te levar é a confissão da palavra verdadeira de Deus. Aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz. Talvez as pessoas olhem para você e digam, o que está acontecendo na sua vida? Não vejo nada na sua vida. E você pode olhar para ela e dizer, você não está vendo, mas o meu Deus está fazendo. Eu vou continuar confessando o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer, aquilo que eu vou viver, aquilo que eu vou experimentar. Agora eu pergunto para você, a Bíblia diz, e nós falamos aqui sobre esse versículo, que no poder da boca, da língua, está a vida e a morte. E a Bíblia diz que aqueles que usam dela, comerão do seu fruto. O que você está plantando? Quais são as palavras que você tem plantado na sua própria vida, na vida de outras pessoas? Porque a boca do crente é fonte de vida.
Pedro disse: o que eu tenho é o que eu vou te dar. E eu pergunto a mim e a você: o que é que nós temos? O que é que você tem declarado? O que é que tem saído da sua boca? A Bíblia diz assim: deixando toda a gritaria. Talvez você seja aquela mulher que só chama os filhos na base do grito. Talvez você seja aquela pessoa que só chama o marido na base do grito, a esposa na base do grito. A Bíblia manda você deixar toda a gritaria. Porque da nossa boca precisa correr um rio de água doce. Você nasceu de novo? Quando você começa a declarar as verdades de Deus sobre a sua vida, a gente tem que começar do zero, né? Vamos começar do zero. Você acredita que isso aqui é a palavra de Deus? Acredita que é verdade o que está escrito aqui? Por que você não declara aquilo que diz sobre você aqui? Efésios te dá uma carta do Pai para você. Você que talvez não tenha tido um pai, não tem senso de paternidade, leia Efésios. Leia Efésios que você vai sair de lá como filho amado de Deus. Comece a declarar as coisas do Senhor na sua vida, para que aquilo que ainda é abstrato se torne concreto. Porque primeiro declaramos, depois nós vimos. Lembra que quinta-feira eu disse aqui? Até Deus primeiro declarou, para depois ver. Ele disse: haja. E a palavra diz: e ele viu. Primeiro ele disse: haja. Depois ele viu. Deus, sendo Deus, poderia simplesmente pensar e a coisa acontecer. Mas ele preferiu usar a palavra. Sabe quem é a palavra? É Jesus. A Bíblia diz que o verbo, o que é verbo? Palavra. O verbo se fez carne. A palavra se fez carne. E ele deixou para nós o falar. Você sabia que falar não é algo natural? Você sabia disso? Você nasce sentindo o cheiro. Você nasce sentindo. Você pegar uma criança pelo tocar numa criança, ela sente, ela ri. Dependendo da maneira que você tocar, ela aninha em você. Você nasce, ninguém precisa te ensinar a comer, por exemplo. Nasce já sugando, querendo comer. Mas falar é aprendido. É aprendido. Ninguém nasce falando. Se alguém nascer falando, é anomalia. Você vai correr 3 dias, o sangue de Jesus tem poder. Falou, a criança falou, não é? Porque não é normal. A gente aprende a falar. Agora, o que nós temos aprendido a falar? Chamar à existência aquilo que não existe. Você tem lá os seus filhos dentro da sua casa. Eu falei isso aqui também quinta-feira. Aí você fala para o filho, pega pela orelha, levanta aqui em cima e fala: seu qualquer coisa, seu treva, seu problema, Você pensa que seu filho vai ser o quê, querido? Você profetizou sobre a vida dele. Que a nossa boca seja um rio de água doce. Que a gente profetize coisas boas na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Porque a nossa palavra tem poder. Eu não sei quantos de vocês aqui já tiveram a experiência de expulsar um demônio. Agora eu vou falar para você. Se você pegar um endemoniado de verdade mesmo, esse moço, essa história que eu vou contar para vocês, é muito... Eu conheci esse moço, ele namorou a minha irmã. Manifestou um demônio nele lá, no fundo da casa. Mandaram chamar minha mãe.
o demônio, o rapaz, ele era um pouquinho maior que o Douglas. Pouquinha coisa maior que o Douglas. O cara estava erguendo um guarda-roupa com a ponta do nariz. Ele entrou debaixo do guarda-roupa, do fundo do guarda-roupa, e levantou com a cara assim. Tamanha a força do demônio dentro dele. E aí a moça, quando viu que estava acontecendo, que aquilo era sobrenatural, chamou minha mãe, que era a única crente que ela conhecia. Minha mãe, meu Deus, como é que eu vou lá expulsar um demônio desse? Mas chegou lá e expulsou. Falou, fica quieto em nome de Jesus. Ela disse que orou antes de sair de casa, falou, Senhor, é no teu nome que eu vou. Eu falei, a senhora pensou em qual? A senhora pensou em de que jeito? Se não for no nome de Jesus, porque ninguém expulsa demônio se não for em outro nome. Demônio não expulsa demônio. Eles não se expulsam, eles podem até se acalmar. Mas se expulsar, eles não vão fazer isso de jeito nenhum. É em nome de Jesus. Quando é que você dizer uma palavra, você tem poder sobre o inferno, com o poder da sua palavra? Cala-te, demônio, em nome de Jesus. E ele tem que se calar. Você manda ele embora e ele tem que ir, pelo poder da palavra. Agora, eu quero que você pense junto comigo, se a palavra na sua boca tem a capacidade de parar o inferno, você já reparou o poder que ela tem? E eu quero perguntar para você mais uma vez, o que é que você tem dito a seu próprio respeito? O que é que você tem dito na sua vida, para a sua vida, a respeito de você mesmo? Quando as pessoas dizem para você não vai dar certo, você fala, é mesmo, está difícil, é complicado, né? Não é assim que as pessoas fazem? Mas não deveria ser assim. Quando as pessoas disserem essas coisas para você, use a autoridade que Deus te deu. Isso é mentira que você está falando. Isso não é verdade na minha vida. Porque eu estou sobre uma outra jurisdição. Eu estou debaixo do poder do Espírito Santo. Essa palavra não vale para mim. Contra Israel não vale encantamento. Não adianta falar coisas para mim, porque não vai me tomar. Porque sobre mim está a palavra da verdade. Porque sobre mim está o poder de Deus, a graça de Deus, a presença de Deus, o poder do Espírito Santo. Essas coisas não vão me valer. Mas a gente tem que falar, para o inferno ouvir. E aí eu quero terminar dizendo para você 3 coisas aqui. Você precisa falar primeiro para você mesmo ouvir. Quem precisa ouvir é você. A verdade da palavra. Quando uma situação difícil chegar para você, fale a palavra. Declare a palavra. Qual seja a situação. É uma doença, fale a palavra sobre essa doença. É um problema financeiro, fale a palavra sobre o teu problema financeiro. É uma dificuldade que eu tenho na minha vida, uma situação que eu não consigo vencer. Eu não conseguia, porque quem está em mim é maior do que os meus vícios, os meus pecados, as minhas mazelas. É tudo maior. O meu Deus é maior do que qualquer coisa que possa surgir em mim. Então eu vou viver a palavra. Só, querido, você precisa conhecer a palavra. Diga ela para você. Se você prestar atenção, quando você pega um salmo que o salmista começa se lamentando, porque Deus não me ouve, porque está difícil, porque a luta é grande. Ele começa falando isso, daqui a um pouco, porque ele está orando, ele está falando com Deus. Daqui a pouco, ele termina, todo o salmo, pode ler. Eu desafio você a ler um que não termine ele glorificando a Deus. Porque ele está falando com quem? Com Deus.
você precisa falar para você ouvir. Segundo lugar, você precisa falar para que as pessoas ouçam o que você está dizendo. A tua declaração precisa ser clara para todo mundo ouvir. É isso que eu creio e é isso que eu vou declarar. Eu vou declarar o que eu creio. E infelizmente, muita gente está declarando, não tem jeito mais. É o que você crê, é o que você declara. Declare a palavra. Terceira pessoa que precisa ouvir aquilo que você fala é o inferno. O inferno precisa ouvir que você fala através do poder do nome de Jesus. Eu quero que você chegue hoje na sua casa, declarando. Eu não sei como é que é lá na tua casa. De repente a tua casa não é um mar de rosas. Mas eu quero que você chegue lá e comece a declarar coisas espirituais dentro da sua casa. Pega na cabeça do seu filho e fala: você é bênção, você é de Deus, você vai ser um homem, uma mulher que vai tocar gerações. Começa a declarar dentro da sua casa, sobre as pessoas que estão ao seu redor, e diga: diabo, eu estou falando que vai ser assim, porque a autoridade está na minha boca, a autoridade do nome me foi dada, o nome de Jesus é que me deu essa autoridade, e eu vou declarar. Doença, vai embora, em nome de Jesus. Mas o meu problema é financeiro, não importa. Olha aqui, dívida. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá cada uma das minhas necessidades. O meu Deus é o dono do ouro e da prata. Ele vai me suprir, Ele vai cuidar de mim. Começa a declarar. Mas meu casamento é uma porcaria, você não sabe, eu casei com o vice do cão. Aí você vai dizer: não. Eu casei com um homem abençoado. Ele não sabe ainda, mas ele é. Eu casei com um homem educado, ele não sabe ainda, mas ele é. Porque eu vou declarar essas coisas sobre a minha casa, sobre a minha família, aquilo que eu quero viver, aquilo que eu quero experimentar. Eu vou viver a glória de Deus. Eu tenho dito isso nesses últimos tempos, na minha vida. Eu vou experimentar da glória de Deus. Eu vou ter experiências gloriosas com o Senhor. É isso, porque é isso que eu quero, é isso que eu desejo. Então eu estou dizendo: Senhor, eu sei que vai chegar o momento que o Senhor vai me dar experiências gloriosas. Eu vou ver a glória de Deus aqui na terra. Eu vou ver o reino de Deus na minha vida, na minha família, na minha casa, na nossa igreja. Eu oro por você, querida, para que você veja a glória de Deus, para que você veja Deus se manifestar na sua vida. E é isso que eu vou declarar. Eu disse aqui quinta-feira, eu poderia dizer assim: faltou tanta gente hoje. Eu preguei como se tivesse 1000 pessoas aqui dentro da igreja. O Mauro perguntou para mim: onde é que você arrumou tanto ânimo? Quinta-feira, eu pensei que eu ia voar aqui dentro dessa igreja. Porque não importa quantas pessoas estão aqui, importa que eu estou com Deus, e que Deus está comigo, e que eu vibro diante da palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é a verdade, e ela vai reinar na minha vida. O que vai reger a minha vida é a palavra da verdade. O que você vai declarar? Pedro falou do que ele estava cheio. E você, o que vai falar? A partir de hoje, o que é que você vai falar? Eu termino dizendo para você que você tem autoridade para decretar no mundo espiritual, para que você veja concretizar na sua vida. Sua família precisa se converter. Começa a declarar o que está escrito em Atos: eu e a minha casa, eu e a minha casa.
O Senhor me fez uma promessa que se eu crescer em Jesus, eu e a minha casa serviríamos a Ele. Estaríamos todos no céu. O que é que você precisa declarar, querido? Começa a declarar a palavra de Deus. Aquilo que está escrito lá em Josué, capítulo 24, acho. Ele diz, eu e a minha casa tomamos uma decisão, nós vamos servir ao Senhor. O apóstolo Paulo falou isso para aquele homem: olha, se você crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa será salva. É isso que nós vamos nos apropriar da verdade do Senhor. Você crê nisso? Então diga assim junto comigo aí, sentadinho onde você está. Diga assim, eu vou declarar a verdade do Senhor na minha vida, até que eu veja realizado todos os meus sonhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Às vezes vai demorar, e eu termino de verdade agora para valer. Por muitos anos, eu sonhei com um carro. Eu quis comprar um Fusca velho, você lembra disso, amor? Ele ri da minha cara. O Fusca, a pessoa que morreu levou o documento no paletó. Eu tinha nem como arrumar o documento, que o cara foi enterrado com o documento do Fusca no paletó. Puseram um paletó lá no sujeito e não olharam bolso, não olharam nada. Tem mais coisa naquele paletó, mas o documento do carro foi junto. Eu queria comprar esse Fusca. E eu me lembro que eu tinha lido um livro chamado A Quarta Dimensão. Leia ele se você quiser, se você gosta de ler. Leia esse livro, A Quarta Dimensão, do Po-Yang Cho. E esse livro, ele falava assim: sonhe e comece a declarar o seu sonho. E eu sempre falava, Deus, eu quero um carro. Mas eu nunca especifiquei o carro para o Senhor. Aí eu queria qualquer um. Aí apareceu esse Fusca que o cara queria me vender. Aí o Aldo falou, não, eu não deixo. Eu não deixo você comprar um carro de jeito nenhum. Não deixou. E de vez em quando eu esquecia da ideia. Não preciso de 2 carros em casa, não preciso. Daqui a um pouco voltava, daqui a um ia, voltava. Aí o ano que eu ganhei o carro, que eu ganhei, viu, irmãos? Como Deus é bom para mim. O ano que eu ganhei o carro, no comecinho do ano eu falei com o pastor assim, vamos comprar um carro, tem esse dinheiro aqui, e esse dinheiro dá para pagar a prestação do carro. E fiquei, vamos. Ele falou, não tem condição, até porque não. Disse que não e não. Falei, tá bom então, deixa isso para lá. Mas o sonho estava aqui dentro. E eu falava para mim mesmo, um dia eu vou ter meu carro, um dia eu vou ter meu carro, um dia eu vou ter meu carro. Em abril desse ano, fez 2 anos que eu ganhei um carro. Ganhei o carro de uma pessoa que disse que não ia me dar carro, de jeito nenhum. Foi meu marido. Foi meu marido. Deus usou, foi ele mesmo, né? Ele falava para mim, não precisa de carro, você não precisa de carro, não precisa. E mais me deu. E hoje de manhã eu estava agradecendo ao Senhor, falando, Deus, eu fui com esse carro para o Rio de Janeiro. Ele falou, vou olhar o óleo. Como é que está o óleo do carro? Depois que eu voltei, ele falou, você acredita que não abaixou nada? Pois eu fui com um tanque de gasolina, pus mais um pouquinho para voltar, só para ter certeza que não chegar. Irmãos, tem 2 semanas que eu estou aqui. Eu já fui para Pirituba com esse carro. Não acaba a gasolina do bichinho. Não acaba a gasolina do bichinho. Está lá firme e forte. É bênção de Deus. Quando é bênção, né? Começa a sonhar, querido. Começa a sonhar. E declarar o teu sonho. E falar e profetizar sobre você mesmo. Quantas vezes tem gente que sai procurando profeta para orar na cabeça dele, para falar coisa que vai acontecer, e não precisa disso. Começa a ser profeta na sua vida.
na sua família, na sua casa. Não precisa ninguém vir falar para você que eis que te digo, não. É você mesmo que vai dizer: eu vou viver os milagres do Senhor, porque o meu Deus é Deus de milagre. Eu vou experimentar o sobrenatural de Deus. Eu vou experimentar as coisas do céu. Eu vou experimentar o que acontece lá no céu, aqui na terra, porque o Senhor é comigo. Profetize sobre você mesmo, sobre a sua casa, sobre as mudanças que você precisa, que você deseja. A mudança do seu casamento, a mudança da sua casa, a mudança da sua família, a mudança na sua vida, a mudança no seu coração, a mudança na situação que você está vivendo, a mudança na sua igreja. Começa a declarar que teu pastor é uma bênção na sua vida, você vai ver que vai virar esse homem aqui dentro. Começa a profetizar as coisas boas na vida do outro também, porque você vai experimentar aquilo que é do céu para você. Vamos ficar de pé? Só para fingir que está acabando, que nós ainda vamos ofertar. Vou, mas eu falei, você não quer vir orar? Deixa eu terminar. Estou precisando que ore por mim, mas tudo bem. Vamos orar, né? Deus, o Senhor tem sido extremamente generoso com cada um de nós. O Senhor tem nos acompanhado, o Senhor tem guardado, tem nos protegido, tem provido e tem nos ensinado por meio do Teu Espírito, Senhor. Pai, o Senhor nos deu um instrumento tão poderoso chamado voz. Alguns usam a sua voz para cantar, outros para anunciar algum produto que tem, outros para diminuir pessoas, mas nós queremos usar a nossa voz, Senhor, de tal forma que vidas sejam transformadas. Queremos usar esse instrumento poderoso, Senhor, que o Senhor nos deu para edificar vidas, para proclamar a mensagem do Evangelho. Que esta palavra que nós ouvimos hoje e que temos ouvido desde quinta-feira, ela fique cravada e gravada dentro do melhor lugar do nosso coração. Que todas as vezes que sair uma palavra dos nossos lábios, seja inspirada pelo Teu Espírito, Senhor, e em momento nenhum seja a expressão do desejo da nossa natureza de pecado. Ajuda-nos, Senhor, a usar esse instrumento poderoso, Senhor, que pode levar vida para as pessoas, ao invés de morte, que pode levar esperança ao invés de tristeza, que pode levar certeza ao invés de dúvida. Que esta palavra, Senhor, fique gravada, cravada no nosso coração, e que no momento certo em que precisarmos fazer uso desse instrumento poderoso chamado voz, que ela seja usada de uma forma sábia. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. Enquanto você prepara aí a sua oferta, nós vamos cantar essa música e você vai profetizar sobre a sua vida hoje. Amém? Diga: eu sou profeta na minha vida e na vida de outros. Você é um profeta, você é um profeta, você é um profeta. Você vai declarar a bênção do Senhor na sua vida. Essa música, ela diz assim, nós cantamos ela aqui quinta-feira. Se você conhece, cante bem forte, diga assim: pelo poder da tua palavra, declara tuas promessas em mim se cumprirá, pois tu, Senhor, trará à existência aquilo que não
te darei tua honra. Você entendeu? Agora eu quero que você coloque a sua mão sobre a sua cabeça. Você vai cantar essa música de novo em nome de Jesus, profetizando sobre a sua casa, sobre a sua família, as coisas do céu, lá na sua casa, pelo poder da tua palavra, Senhor. Pelo poder da tua palavra, as tuas promessas, Senhor, tua promessa em mim se cumprirá, pois do Senhor trará à existência aquilo que não existe. Meu sonho então realizar, e hoje Deus está, diga, mudando a minha sorte, mudando a minha sorte, me tornando forte, me fazendo um vencedor, e ouço a sua voz, dizendo, filho, não temas, em lugar de tua vergonha, te darei. Agora, querido, você aprendeu, né? Agora você vai profetizar sobre a vida de alguém aí. Você vai pela fé em nome de Jesus dizer para essa pessoa que Deus está mudando a sorte dessa pessoa aí do seu lado. Em nome de Jesus. Seja profeta agora em nome de Jesus. E ouça a sua voz dizendo, filho, não temas, em lugar de tua vergonha, te darei tu. Está mudando a sua sorte, te tornando forte, te fazendo vencedor. E ouça a sua voz dizendo, filho, não temas, em lugar de tua vergonha, te dará tua honra. Em lugar de tua vergonha, te dará tua honra. Aproveita que você está nessa pegada aí. Pega na mão um do outro, todo mundo aí, de mãozinha dada em nome de Jesus. Nós vamos agora profetizar a bênção do Senhor na sua casa, na sua vida, na sua família. Eu não sei o que você precisa, querido, mas eu quero dizer que o nosso Deus é Deus de vitória, é Deus de bênção, é Deus de realização de sonho. Ele realiza sonhos, o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje, Ele é eternamente. Aquilo que deseja o teu coração, começa a clamar, clame, 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 diga, profetiza sobre a sua vida, diga, eu vou vencer, eu vou viver os meus milagres, eu vou viver o meu milagre em nome de Jesus. Ó Senhor, nesta noite eu declaro sobre a vida desse povo que aqui está a bênção do Senhor. Ah, Senhor, realizações, que a boca deles sejam cheias, Senhor, do teu Espírito, que haja vida naquilo que eles falarem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dizendo, filho, não temas, em lugar de te darei. E hoje Deus está mudando a minha sorte, me tornando forte, me fazendo um vencedor. E ouço a tua voz dizendo, filho, não temas, em lugar de tua vergonha, te darei do